Hoje Marcelo de Paulo Diegues, o historiador, estou aqui dia 17 de outubro de 2009 com o Carlos Alberto Garcia, grande ídolo do Londrina. Obrigado, Garcia, por ter me recebido aqui no teu escritório. Imagina, eu que agradeço. Na verdade, a gente chega a uma certa altura da vida que agora é o prazer e o orgulho e a honra é toda nossa. A satisfação é minha recebê-lo e conversar com você o assunto que você quiser. Então, Garcia, eu estou nessa caminhada minha que eu montei esse site de resgate, memória do futebol e faço uma entrevista simples. Eu gostaria de saber o teu nome completo, às vezes o pessoal não conhece. Então, meu nome é Carlos Alberto Garcia. Você nasceu em que data e local? 12 de abril de 1954, portanto tem 55 anos. Nasci na cidade de Flórida Paulista, interior de São Paulo, fica aqui a 80 quilômetros de Presidente Prudente. No futebol, a posição que eu joguei, eu era meia direita, né? Hoje está um pouco mudado. Isso, eu era número 8, né? Eu fazia o meio de ligação. Hoje mudou um pouco essas posições, mas eu era número 8. E daí, onde e quando você começou a sua carreira? Daí eu vou perguntando o que você vai. Sim, com 14 anos de idade, né, eu era de Flórida Paulista, jogava futebol lá, jogava basquete, jogava voleibol. E aí fui chamado para fazer um teste em São Paulo, no Corinthians, onde a minha família era toda corintiana na época. Uhum. Meu tio era prefeito da cidade e ele tinha amizade na época com o Vadielu, que até então, nessa época, era presidente do Corinthians. E com isso me deu assim essa possibilidade, essa oportunidade de fazer teste no Corinthians. Fui para lá, de trem ainda, com 14 anos, meu pai me levou, fiz o teste, na época era o Baltazar, que era o cabecinha de ouro, Luizinho, que tinha sido campeão no centenário do clube, e centenário não, acho que era 59. Você vai fazer agora. Exatamente, ele foi meu técnico, Luizinho. E fiz o teste, no primeiro treino já fiz 2 gols de cabeça e fui aprovado. E aí me deu a oportunidade de seguir na minha carreira de futebol profissional. Aí você chegou na categoria de juvenil, né? Na época era infantil, com 14 anos, aquela era infantil, juvenil, extra-amador e profissional. Tá? Uhum. Na época era de 14 até os 20 anos. Hoje antecipou um pouco essa questão de idade. Isso foi em 1968. 68. Você nem era nascido ainda. 68, né? Até eu me lembro a escalação do Corinthians na época. Eu nunca tinha visto jogando futebol de perto, né? Até então eu só assistia jogo pela Rádio Bandeirantes, que era o Fiore Gilhote na época, que era mais do que o Galvão Bueno hoje. Mas foi uma infância muito feliz, né? Onde comecei minha carreira. E graças a Deus, as coisas que eu trabalho, até a amizade, o relacionamento que eu tenho até hoje, eu devo muito ao futebol. E lá no Londrina, no Corinthians, você ficou por quanto tempo? Eu fiquei de 68 até 75, quando eu vim para Londrina. Mas nesse espaço de tempo, em 72 eu joguei no profissional do Corinthians, já com 17 para 18 anos. Em 73 eu fui convocado para a seleção brasileira de juvenil, assim como foi o Jean também. Uhum. Na época era a seleção de júniores. Nós somos tricampeão do mundo em Cannes, na França. Cannes. Ficamos 2 meses viajando para a África, para a Europa, para a Ásia, e ficamos 15 dias em Cannes, na França, para disputar esse título mundial, onde graças a Deus nós fomos campeão mundial da Holanda, que até então em 73 era uma Holanda desconhecida, e um ano depois com essa mesma equipe, quase que foi chamada em 74, que era a Laranja Mecânica. E mais ou menos eram alguns jogadores que tinham, né? Não, era a mesma equipe. A mesma equipe? Outro dia encontrei com o Joãozinho do Cruzeiro, onde eu jogava comigo nessa época, na seleção, e ele mostrou a foto da Alemanha, da Holanda, que foi a equipe que nós jogamos a final, e era exatamente esses mesmos jogadores. Então vocês destruíram a Laranja Mecânica antes deles irem para a Copa mesmo? Ganhando de 3-1. O Joãozinho fez um gol, eu fiz um gol, e o outro gol foi do Mauro Madureira. O Mauro fez o último? Na época eu jogava em São Paulo, exatamente. Você lembrou de alguns jogadores. Fala mais ou menos quem que era a escalação dessa seleção. Era o Moacir, que jogava na Ponte Preta, Moacir na Ponte Preta e o goleiro Atoião de São Paulo. Lateral direito Zé Maria, aquele do Fluminense. Zagueiro central o Márcio, que era do Atlético Mineiro. O Bolívar, que é o pai desse Bolívar do Internacional hoje. E o Cedenir, quarto zagueiro do Internacional. Meio campo era Carlos Alberto Pintinho, do Fluminense. Eu do Corinthians e o Marcelo do Atlético Mineiro. O ataque era Mauro. O Joãozinho era ponta esquerda, centroavante, acho que era Mário do Palmeiras, ou Zé Carlos do Santa Cruz. Mas tinha o Rondinelli, tinha o Luxemburgo, que era reserva. Foi uma equipe que vários jogadores chegaram até a seleção brasileira
de profissional. E quem era o técnico? O técnico era Antoninho, já morreu já, Antoninho. Ficou vários anos na antiga CBD, que hoje é a CBF. Então tá jóia. O Parreira era preparador físico, o Antônio Clemente era preparador físico na época. O Heleno Nunes era chefe da delegação. Capitão Castelo Branco, que hoje está na CBF, ele também era diretor da nossa seleção. Foi assim, uma época memorável para nós. E vocês ganharam medalha lá? Foi medalha de ouro, tudo. Tem guardado? A medalha eu não guardei não, eu derreti e fiz pulseira de ouro para os filhos, para a família, mas eu outro dia encontrei com o Vanderlei Luxemburgo, ele tem essa medalha até hoje. O Joãozinho também tem essa medalha até hoje. É bom porque eu tirar uma foto para guardar. Você deve ter tido foto da época. Tem sim, mas está na minha casa. Então tá jóia. E na quantidade da sua carreira? De lá eu vim para Londrina. Eu tive assim, algumas oportunidades no Corinthians, mas realmente não fui feliz não. Né? Na época Mirandinha, Vladimir, Aladim, né? Tinha Vaguinho, Rivelino, e eu realmente não tive assim grandes oportunidades, apesar que realmente faltava alguma coisa para mim. Aí vim empresário para Londrina, e é onde foi minha sorte, onde estou aqui até hoje. E aqui você chegou e como é que foi o primeiro jogo? Eu cheguei em 75, em janeiro já estreamos em 76, foi contra, não me lembro. Foi um jogo amistoso, Catanduva, foi um jogo amistoso, foi 1-0 com o meu de cabeça. Era no VGD ainda, não tinha estado de café. Mas desde o começo começou a ir bem, o Londrina começou a crescer, né? Vários jogadores da época também do Corinthians, Marco Antônio, Paulo Rogério, o Natal do Cruzeiro, que já era meio veterano, o Lauro do Cruzeiro, Paraná de São Paulo, vieram jogar em Londrina e eu, jovem ainda, graças a Deus, peguei essa oportunidade e aí eu conquistei meu espaço. Quando você chegou no Londrina, o Gauchinho já tinha parado? Já. Né, o Gauchinho é outra geração. Parou de 74 para 75, mais ou menos? Ou até antes um pouco, né? O Gauchinho parou sim. Ele parou cedo como eu também. Eu tenho uma foto que eu copiei dele lá, tá você, o Gauchinho e o Tadashi, assim, no bolo lá. O Tatá. Não, o japonesinho de Santa Maria, Tadashi, né? Essa foto eu preciso ver. Então, eu te mando. Legal. Então, então você já chegou com o pé de direita e de cabeça, né? O Londrina, não me lembro. Fez o gol. Acho que foi um escanteio de cabeça, assim. O Xaxá cruzava, o Natal cruzava muito bem. O Anderson era centroavante. Mas aí começou a ir bem, o Londrina começou a se destacar no estadual, no Paranaense. Até então, dificilmente ganhava do Curitiba ou do Atlético, e começamos a ganhar. E o Londrina começou a crescer e, graças a Deus, eu cresci junto. Aí foi aquela ascensão no Paranaense, ascensão no Nacional de 77, 78, que foi quarto lugar do país. Vocês ganharam a Taça de Prata? Taça de Prata foi depois, foi em 80, né? 80. Eu fui até 78, 79. Depois eu fui contratado pelo Vasco, com essa campanha memorável do Londrina, eu me destaquei e o Vasco me contratou. Mas eu fui muito feliz aqui, daqui eu fui para o Vasco, fui para o Nordeste, fui para Taubaté, mas o que mais me deu assim, orgulho, felicidade e consistência na minha vida, até pessoal e social, foi aqui em Londrina. Tanto que você está aqui até hoje. Até hoje, graças a Deus. Você participou daquele jogo que Londrina foi em São Januário e ganhou? Nossa, 2-0, um gol meu e outro do Brandão. Foi por isso que você foi contratado logo depois? Sim, talvez. Talvez, né? Mas eu fiz gols todos os jogos naquela campanha, então isso me ajudou muito a me destacar assim. Mas o Brandão destacou, Ademar, Zé Roberto, vários jogadores naquela época, foi assim, fundamental importância na nossa. O Nivaldo, que trabalha comigo aqui hoje, o Nivaldo é juvenil ainda, mas o Nivaldo fez gol no Pacaembu contra o Santos. Nossa. Um gol dele e outro meu. Né? Aqui contra o Corinthians também, eu também fiz gol, 1-0 gol meu. Contra o Caxias fiz gol. Foi 8, 9 jogos assim que atropelamos os nossos adversários. Eu estava lendo em alguns materiais, você acha que é o terceiro artilheiro do Londrina? O segundo? Não. Sim, o Gauchinho primeiro, o segundo era... Acho que o Alaor, né? É o Alaor velho, não o novo velho, né? O da geração nova eu fui o que mais fiz gol. Mas eu era meia, não era um centroavante como o Gauchinho, como o Alaor, eu era meia, fazia ponta de lança. Para o meia também. Eu sempre joguei com o centroavante junto, então é importante destacar que, por exemplo, no Paranaense de 76, o Anderson fez 23 gols, eu fiz 22. Então eu jogava junto com o centroavante, né? Que sempre o artilheiro era mais o centroavante do que o meia direito. Mas eu fiz muito gol em Londrina, graças a Deus. E na inauguração do Estádio Café? À noite eu fiz gol no Estádio Café. E no domingo o pênalti foi de mim. 1-1, quem bateu foi o Paraná.
E o Pará não deixou bater, porque já queria bater aquele pênalti, ele não deixou, ele fez o gol. Contra o Flamengo. Eu me lembro quando tinha uma premiação de televisão na época. Na época a televisão era igual um carro, hoje todo mundo queria ter televisão, mas o Paraná mereceu, até pela sua experiência, ele fez o gol e foi uma estreia maravilhosa também, uma inauguração muito importante do torcedor londinense. E contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. E na quarta-feira foi contra o Corinthians. E aí eu fiz o gol de cabeça. À noite no refletor. Então tá joia. Continuidade da nossa. A sua estreia no Corinthians, que foi o primeiro clube seu. Contra o Fluminense no Nacional de 72, 1-1, eu fui o melhor em campo. Eu joguei com o número 9, centroavante, no lugar do Mirandinha, que até então naquela época era o período da Mida, né? Então eu joguei. Mas joguei uma partida só. Até eu posso escalar o time do Corinthians. Você fez gol nesse jogo? Não, eu cruzei pro lance. Tá. Era Ado, Zé Maria, Baldock, Luiz Carlos e Pedrinho. Tião e Rivelino. Vaguinho, Carlos Alberto Garcia e Aladim. Esse foi o time. Aí o lance entrou no segundo tempo, no lugar do, acho que do Tião. E aí eu cruzei a bola, o lance fez gol de cabeça, 1-1. No Fluminense jogava o Gerson, jogava o Félix, jogava a Silveira. Eu me lembro que eu joguei muito bem essa partida, mas tive mais outras duas oportunidades, depois não tive mais. Mas muito mais por deficiência minha do que propriamente Não, mas você tem que. oportunidade. A gente Né? não pode esquecer, né? Mas foi minha sorte. Se eu der certo lá, talvez eu não estaria em Londrina hoje. Né? E talvez teria. Então por isso que eu sempre agradeço a Deus por Que isso. cidade você gosta aqui hoje? Adversário que você gostava de jogar, assim, aqui no Paraná? Ah, contra o Maringá. Maringá era o clássico do café. Era sempre uma motivação a mais. E normalmente a gente ganhava ou fazia gol. E com o Maringá realmente. Em 76 você jogou contra o Paquito do Maringá? Nivaldo, Ferreirinha. Paquito já tinha parado já. O Paquito é mais velho que eu. Em 76 Não, o Paquito. Em 76 acho que ele foi artilheiro. Eu acho que ele foi pelo Curitiba. Não, em 76 ele foi pelo Maringá, que ele tinha uma bateada disputada. Então foi antes, 75. 76 no Maringá jogava o Zé Roberto, que foi contratado. O Paquito não estava lá não. Jogava o Ferreirinha, o Itamar. Itamar está lá no Maringá até hoje. Né? Exatamente. Itamar Belas Almas. Títulos, relação de títulos sua. Pelo Londrina foi em 81, que foi o que eu tive a felicidade de fazer o gol do título. 84 pelo Nacional de Manaus, joguei com o Dario e com o Edu, que jogou no Santos também. Dario da Dama Maravilha? Campeão amazonense, tá? Em 84. Depois aqui, fui campeão pelo Campinense da Paraíba. Poucas pessoas sabem, só eu e Deus. Estadual, só eu e Deus. E vice-campeão pelo Corinthians em 74, que nós perdemos pelo Palmeiras, eu era reserva, eu estava no banco, poucas pessoas sabem também. Eu não tive muitos títulos na minha carreira não. O que mais? Onde foi mais título? Aí da seleção. Bom, mundial, juvenil, né? Foi campeão mundial, isso foi importante também para mim, né? Porque na época essas questões de jogar na seleção sub-20, sub-18 não tinha tanta importância ou tanta assim, notícia como tem hoje. Na seleção principal você não teve oportunidade, né? Em 78, que o Coutinho convocou, eu fiquei entre os 40. Mas quando foi os 22, o Palinho do Corinthians foi no meu lugar, que jogava muito mais que eu. Faz parte. E de títulos vem as medalhas e troféus. Muitas medalhas, muitos troféus. Eu não posso. E tem alguns troféus e medalhas que é de jogo, que você falou que foi o melhor jogador. Sim. O jogador do Corinthians, no Londrina eu tive de monte, né? Graças a Deus foi muito destaque assim, em várias partidas. Mas título assim, importante para mim foi de 81, até então que eu ainda fiz o gol do título, contra o Maringá, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. Jogo inesquecível. Contra o Corinthians no Estado Café, 1-0 gol meu, no Nacional de 77. Nacional. E no DGD também, no Paranaense contra o Curitiba, 2-1, eu fiz um gol de meia bicicleta, que isso também para mim foi inesquecível. O outro que pode ser inesquecível talvez seja esse lá em São Januário. Foram muitos, né? Foram lembrar de todos, né? Não, todos foram importantes, né? Que alguns destacam pra gente, outros destacam pro torcedor, né? Outro destaca para alguma pessoa assim da imprensa. E agora um jogo que poderia ser esquecido, por exemplo, alguma derrota, algum ruim? Perdeu? Teve muitos também. Deixa eu ver. Pelo Londrina? Pode ser. Nós perdemos a classificação do Couto Pereira para o Curitiba em 76, que foi um gol do Aladim de falta roubado que o árbitro deu. E aquele jogo eu fiquei muito triste com aquela derrota. Nós íamos para a final com o Atlético, aí foi o Curitiba.
O Curitiba foi no lugar de vocês. Isso. Ídolos de quando você era garoto? Você era corintiano também na época? Rivelino, né? Depois Zico, Falcão, Sócrates, foram vários, Cerezo, tem muitos jogadores naquela época. Mas quando você era garotinho mesmo? Garotinho, Pelé, né? Pelé. Pelé. Tá, joia. Isso aqui é uma pergunta que eu faço, mas você fez muitos amigos de futebol, lógico, né? Muitos. Alguns assim passaram, né? Outros eu ainda preservo. Joãozinho do Cruzeiro, o João Leite do Atlético Mineiro, o Everton, que está lá em Belo Horizonte, o Paulo Rogério, que está em São Paulo, Xaxá, que sempre me liga, que está nos Estados Unidos, aqui o Neneca, né? O Marinho. A gente procura preservar muitos amigos. É que cada um segue sua vida e você, né, fica muito tempo sem vê-los. Mas o sentimento, a saudade, né, e a amizade, isso vai até o fim da vida. Uma coisa que esse meu amigo Jean, que é teu amigo, também me falou, que não importa se você demora 1 ano, 2 anos, 10 anos para encontrar a pessoa, importa é a amizade, né? Por exemplo, às vezes o cara fica te ligando e não é teu amigo, você fica te enchendo o saco, né? O importante é igual você falou, se fica 1, 2 anos, você liga, fica tem amigos contente, né? assim, de futebol, pelo Joãozinho, eu fiquei 30 anos sem vê-lo. Quando a gente se encontrou foi uma festa, para ser irmãos, né? Então isso a gente preserva, a gente guarda, né? Até na idade da época, que você valoriza muito, né? O Aladim, faz anos que eu não vejo o Aladim. Mas ele sempre manda abraço, eu sempre mando abraço para ele. A gente é amigo ainda, mas a gente não convive, né? Até pela ironia do destino, e cada um mora no lugar. Mas a amizade é a maior riqueza de um ser humano. Então tá, joia. Técnicos que trabalharam com você, que você lembra, assim? Foram muitos, né? Você falou da seleção do Toninho? O Toninho já morreu. O Armando Reganex, que já faleceu também, que foi meu treinador. Aonde? No Londrina, naquela campanha, Ele foi treinador no Matsubara também, foi. Lá no Corinthians, e o Strick, que era muito rigoroso, muito firme. Era goleiro? Foi meu técnico. O Urubatão, que foi campeão com ele aqui em 81 também, né, não deixa de ter assim, seus méritos, né? Foram muitos, né? O Cláudio Duarte, Cláudio Garcia, foram muitos. Aimoré Moreira, Zé Moreira, Diego Lameiro, foram muitos treinadores importantes que eu tive. O Zequinha Pé de Galo, que eu posso citar, que foi meu treinador, esse que está agora no São Paulo como olheiro. Eu tive muitos treinadores importantes para mim, porque assim, até pelo meu jeito, né, a gente sempre, é igual aqui no trabalho, né? Todo mundo precisa de todo mundo, né? E quanto mais intimidade ou sinceridade no relacionamento profissional, é melhor. Tá joia. Eu gosto de que vocês falam isso, porque é importante tanto para vocês quanto para eles. Claro. Às vezes o pessoal não sabe o trabalho do técnico, é importante. Alguma história engraçada que você lembra, assim, algum equívoco, assim? Foi quando o Vasco da Gama lá em São Januário, com Londrina, né, naquela pressão, aquela coisa que o Vasco ia ganhar da gente, na época o presidente era o Franquelo. E surgiu uma onda lá que no hotel que nós estávamos, teriam colocado alguma coisa na comida para a gente ter sono. O que nós fizemos? Reunimos em três, cada um foi comer um lanche lá num boteco separado, em Copacabana, e voltamos e nem almoçamos de dia com medo que isso fosse verdade. Foi engraçado porque até hoje a gente não sabe se ia ter, né, esse sonífero na comida ou não. Por via das dúvidas? E foi engraçado porque passou, a gente ganhou, quer dizer, e resolveu o problema que na época foi muito, assim, muito sério para nós. Tá certo. Tem muita história que nesse momento não dá para dizer. Gols. Você lembra mais ou menos quantos gols você fez na sua carreira? Todos? Não. Eu fiz bastante gol. No Campinense fiz muitos gols. No Nacional de Manaus eu fiz muitos gols. No Vasco fiz muito pouco, fiz 4 ou 5 gols só. No Corinthians eu fui artilheiro todo ano pelo juvenil, infantil. Até se chegar a seleção brasileira eu fui artilheiro do Corinthians. Já no profissional eu não consegui fazer nenhum gol. Joguei 3 partidas só. Foi 3 partidas. Mas eu tive chance. Tá bom. Mas eu fiz muitos gols, sim. Mas eu era você lembra? Bastante. Eu não lembro assim, eu citando, mas enquanto o torcedor ele viu aquele gol, ele fala, eu lembro na hora. Mas quantidade, assim, somando, você acha que teve uns 300? Não, no Londrina não. Um pouco mais de 100. Todo foi mais de 300. Bem mais de 300. Parabéns. Um gol mais importante seria aquele do título? Para mim, do título e o Estado de Café contra o Corinthians. Para mim. 2 então? Nem o Vasco foi, contra o Corinthians. Mas o mais bonito foi no VGD. Contra o Curitiba, 2-1, jogava Jairo, Berdão, Orlando, Cláudio Marques, jogava Aladim, foi um golaço. Jairo no gol, foi no peito, de costa pro gol, meio puxeta, meio bicicleta, e só sei que a bola entrou, e esse pra mim foi até foi um gol do Fantástico, na época, 76. Fiquei 2 noites sem dormir de emoção, aquele gol. Tudo bem? Cartoberto.
Foi um prazer, obrigado por você ter aqui. Eu criei uma frase quando eu faço minhas entrevistas, gostaria de falar com você. Carlos Alberto Garcia, você faz parte da história do futebol. Obrigado. E eu, Marcelo de Paulo Diego, historiador, agora com esse arquivo no site. Obrigado. Não vou deixar a sua história ser esquecida. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para mim, para seus amigos, sua família e toda a torcida que vai ver a nossa entrevista. Para mim, eu que tenho que agradecer, né, Marcelo? Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, né, pela sua perseverança, porque histórias hoje, e a nossa cultura do povo brasileiro não é muito forte da nossa geração, mas até você jovem assim, é muito importante que você continue assim, né, com todas as suas dificuldades, mas parabéns por isso. E a mensagem que eu passo é relacionamento, sabe? Amizade, sinceridade, né, falar com o coração, né? E quanto mais abrir esse leque de relacionamento, de amizades, a gente tem tudo para ganhar na vida, né? Até para o ex-jogador de futebol, que com certeza tem muita dificuldade de enfrentar uma nova etapa da vida, e eu passei por isso, apenas acreditar em si mesmo, acreditar em Deus acima de tudo, e eu agradeço imensamente essa oportunidade que você está me dando, Marcelo. Obrigado. Valeu, obrigado.